A partir de agora, na Rádio da Vila, Santos em Off no ar. Santos, gol! As principais notícias e os bastidores do Santos Futebol Clube. Além de informações sobre os clubes da capital. Santos em Off no ar. Apresentação Glauco Braga. Boa noite, Santos. Boa noite, torcida do Peixe. Estamos chegando com o primeiro programa do ano. Uma nova temporada, uma nova perspectiva aí para tudo, né? Vamos ver se a gente tem um ano melhor em 2020 e para brindar esse ano novo, a gente começa falando sobre detalhes, números do Santos e informações de bastidor com o meu amigo Roberto Rabelato. Betão, é um prazer ter você aqui mais uma vez. E seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui no programa, falando das coisas que, dentre as menos importantes, é a nossa maior paixão. Sem dúvida. Que é o Santos Futebol Clube. Nós paramos em dezembro, voltamos agora, tal. Pretendemos aí ter um ano repleto de notícias boas, né? Queria saber de você, Betão, você acompanhou aí do final do ano para cá, esse movimento do Santos e tal. Que você tá... Qual a sua avaliação e qual é a perspectiva que você tem para esse ano? Você acha que esse ano vai ser melhor que o ano passado? Ou a perspectiva não é das melhores? Bom, vamos primeiro falar, eu vou me permitir fazer uma baita de uma volta para chegar onde eu quero. Vamos primeiro falar do futebol em geral. Sim. Aconteceram certas coisas num período que vai de final de outubro até agora. Sim. Que eu estou encarando com muito bons olhos. É verdade? E essas coisas estão acontecendo dentro do governo federal. Ah, é? É. Você conseguiu encontrar alguma coisa boa, então? Muita. No campo do futebol. Tá bom. Desde que o Bolsonaro escolheu, e eu não estou falando isso daí porque ele está na nossa terra agora, né? Sim. Tá certo? É verdade, ele gostou daqui. Ele gostou daqui, tá? Será que ele está ouvindo a gente? Um abraço, presidente. Não acredito, não. Mas de repente sempre alguém... Algumas pônei sempre solta, né? Alguém sempre... Às vezes as pessoas escutam. E repassam, né? Vamos lá. Desde que ele nomeou o Dagoberto Santos e o Ronaldo Lima... Certo. Para tomar conta dos dois cargos que cuidam do futebol especificamente, e de outros esportes, mas especificamente do futebol. Sim. Dentro do governo Bolsonaro, certo, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Por quê? Porque eu conheço a ambos e sei a forma de pensar. Certo. Tá? O primeiro reflexo disso daí está se dando sobre a ordem de serviço que foi dada. Sim. Qual foi essa ordem? O governo federal cansou de socorrer clubes de futebol com dinheiro público. Certo. O dinheiro que é meu, que é teu, que é dele, que é do nosso mordomo que está preparando nossa ceia para depois do programa, enfim. Tá? Cansou. Certo. Por quê? Existem pelo menos 10 programas governamentais de anistia, de socorro a clubes de futebol nos últimos anos. É que isso é um ranço que vem de muito tempo. Né? Exatamente. Tá? Desde a década de 70 isso daí existe. É um filhote da ditadura. Exatamente. Para os mais antigos, logicamente, vai reconhecer o ditado. A arena vai mal, um time no campeonato nacional. Isso.
Por isso que o campeonato nacional tinha 100 e tantos times. Isso, era o slogan da época. Por quê? O tempo que o futebol era a paixão do brasileiro. Verdade. E trazia votos. Hoje em dia não é mais. Esquece. Esquece isso daí. Tá? Hoje em dia eu acredito que 20% da população nacional ainda gosta de futebol. Não mais do que isso, Glauco. Sei. Tá certo? Tem gente que é simpatizante. Gosto. Assisto quando dá. Você tá entendendo? Mas não tem mais aquela paixão pelo futebol que existia antigamente. Certo. E realmente, nesse ponto, eu tenho que dar vivas ao governo. Chega de bancar incompetentes, gerindo clubes de futebol, criando rombos enormes com dinheiro público. Certo. Pega esse dinheiro e usa na saúde, na educação e outras coisas. E quando você acha que isso vai começar efetivamente a... Já começou. Já começou? Já começou. A trazer resultado? Qual é o resultado? Qual é a questão prática aí? Sim, você vai reconhecer o resultado daqui a 2 segundos. Sim. Deixa eu explicar a cronologia para você entender. Tá bom. Então, a partir do momento que isso daí começou a ser colocado em prática, Sim. e não só por isso, por outro lado, também trazido por determinações da FIFA, que também cansou de ver as coisas que acontecem por aqui e procura trazer o futebol numa ordem mundial, com o UEFA, com esse tipo de coisa, começaram-se a normatizar as coisas dentro do futebol. Sim. Então, hoje em dia, um clube, e qualquer clube, aqui, por favor, eu estou falando de maneira geral, e não do Santos, né? Qualquer clube é obrigado a ter o seu balanço publicado, a ter o seu balanço auditado por uma auditoria externa, é obrigado a ter o seu orçamento, é obrigado trimestralmente a enviar para a CBF o acompanhamento desse orçamento, para ver se está dentro das medidas possíveis. Enfim, existe uma tentativa de moralização. Certo. A CBS também fez isso de boazinha? Não. Ela fez isso quando ela se sentiu pressionada, como eu falei, pela FIFA, que quer botar a ordem na casa, de cima para baixo, e por conta do governo, que nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal diz que o governo não pode suspender, dar punições esportivas para clube de futebol. Não é função dele fazer isso. Entendi. Mas o governo pode interferir na CBF. Entendi. Então, a ameaça do governo em interferir dentro da CBF é que está fazendo a CBF também adotar todo esse tipo de medida. Você me perguntou qual o reflexo prático que isso daí está trazendo hoje. Sim. Basta ver o movimento de contratação de jogadores e o orçamento que todos os clubes já apresentaram agora nesse mês de dezembro. O único que fez loucura foi o Flamengo, né? A gente chega lá, ele é o ponto fora da curva. Porém, no orçamento desse ano, ele já reduziu em mais de 150 milhões o seu investimento em futebol. Entendi. Tá? O Palmeiras, que sempre nadou em dinheiro, tomou 2 chumbadas da Receita Federal e teve que se adequar todinho. Não, e também não fez nenhuma contratação bombástica. Não, mas por quê? Tá com o mesmo elenco. Tá com medo, e tá com medo. Porque a ameaça do governo federal é justamente botar Receita Federal e Ministério Público na jogada. Então todo mundo está dando 10 passos atrás. Agora, um exemplo que fica, que é um exemplo importante hoje, né? É a situação do Cruzeiro, né?
Betão? Sim, sem dúvida. Que fez loucura lá e hoje os salários astronômicos e hoje não tem condição de arcar e caiu para a segunda divisão, né? E vão ter mais punições, pode esperar nisso daí. Né? Então o reflexo prático disso daí é essa retração Sim. nas loucuras que eram feitas até 2 anos atrás e hoje em dia já não são mais feitas. Todos os times estão se retraindo. Você acha que o Flamengo vai continuar soberano aí nessa questão? Ainda? Vai. Pelo menos esse ano? Vai. Vai porque o Flamengo fez uma coisa que eu acho extremamente salutar e é uma coisa que eu luto há muito tempo para que os clubes façam também. Ele publicou o fluxo de caixa dele até 2022. E até 2022, todo esse dinheiro que ele gastou, ele já pagou. Mas ele tem um patrocinador forte, né? Ele tem uma marca forte. Tem uma marca também. Tá certo? E isso atrai E ele, resultados. inegavelmente, tem um apoio maciço da imprensa também, né? Se você pensar, Sim, que vem colado numa sim. audiência, não falando em termos de São Paulo, mas uma audiência nacional, né? Sim, claro. Histórica, né? A nível Brasil. É verdade. E uma torcida altamente enganjada nos movimentos dele. A torcida do Flamengo deu o maior exemplo de engajamento na gestão Bandeira de Melo. Quando o Bandeira de Melo chegou e fez aquele programa que dizia assim, olha, eu tô com essa dívida aqui, não lembro quantos milhões é agora, Sim. em impostos que eu preciso quitar. Então, torcedor, eu criei essa conta X, essa conta só vai você poder mexer por mim, pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo presidente do Conselho Fiscal. Sim. Nós 3 temos que assinar. E só vai servir para pagar impostos. Então, torcedor, você faça o seu depósito identificado com o seu nome, que todo mês eu vou prestar as contas para você. E assim ele fez. Nos 3 primeiros meses as pessoas estavam meia desconfiadas. Sei. No primeiro mês ele publicou a relação de todo mundo que depositou, o quanto a pessoa depositou, o saldo que aquela conta tinha e que imposto ele pagou com aquela conta. Entendi. Com aquele valor. É uma transparência que não existe. Total. A partir do terceiro mês, tá certo? Ele já tinha dinheiro, não só para pagar os impostos atrasados, como equacionar outras dívidas do clube. Olha o exemplo de engajamento de uma torcida. Verdade. Tá? Mas voltando. Tá? Então, todos os clubes estão altamente retraídos nas contratações. Tá? Sim. Isso também, por quê? Agora em novembro, teve uma apresentação no Museu do Futebol, em São Paulo, do programa de fair play financeiro que a CBF adotou a partir de agora. Então, a partir de agora, o clube ele pode trocar jogador, mas ele não pode comprar jogador de forma que aumente sua dívida. Entendi. Então, acabou a farra, então. Tá acabando. Se fizer isso, tem que se justificar, tem que ir lá pedir a bênção, tem que explicar por que fez, tem que explicar como vai pagar. Porque não tem, acho que, sem ser o Flamengo que você está falando aí, acho que não tem nenhum clube que está zerado em dívida. Não existe mesmo clube assim, zerado. Mesmo o Flamengo deve ter alguma coisa. O Flamengo tem uma dívida bem grande, 200 e tantos milhões. Sei. Você está entendendo? Uhum. Só que a diferença é que eles têm aporte financeiro suficiente para cobrir essa dívida. Já quando você não tem, né? Exatamente. Comparativamente, nós faturamos, o nosso orçamento anual é 1/3 do orçamento do Flamengo. Até menos. Eu já tenho duas perguntas para você. Eu queria só registrar aqui a participação da Ana Lu Evangelista, do José Riviero e do Nilton de Araújo Filho, que está dizendo que o programa é um ótimo programa.
Muito obrigado. O El Cotoquinho está mandando uma pergunta. Queria saber do Rabelato se esses números que o Flamengo vem apresentando são reais ou lá na frente pode vir bomba. E também está perguntando se é possível fazer no Santos o que o Flamengo fez e se isso levaria muito tempo. Então vamos lá, Well, um abraço. Sim, os números são reais. Não existe lavagem de dinheiro, não existe nada disso daí, até porque, repito, todos os clubes são auditados Somente por agora. auditorias, e isso principalmente agora, por auditorias externas sérias, tá? Uhum. E o orçamento apresentado da CBF foi acompanhado durante o ano inteiro. Sim. E o resultado final não é incongruente com aquilo que foi apresentado. Certo. Tá? Existe uma falácia, muita gente pensa, o pessoal maquia, balanço e tal. Faz muitos anos que isso daí acabou, gente. Isso é Não existe mais o contador, a e aí eu estou fiscalização, falando como contador, tá? verdade. Dos bons. Obrigado. Tá certo? Obrigado mesmo. Tá certo? Nós temos que fazer tantos demonstrativos, tantas declarações, tantas coisas para a Receita. A Receita cerca cada vez mais o contribuinte de erro, que é muito difícil você fazer coisa errada. Entendi. Ou você vai para a marginalidade total, sabe? Não declaro nada, não faço nada e que vai tudo para os quintos dos infernos. Ou tem que fazer certo. Ou faz na lei. Tá? Existem processos de elisão fiscal. É possível fazer isso daí no Santos? É. Eu acredito que é possível fazer em qualquer clube do Brasil. Tenha em vista o que o Vasco fez há um mês e meio atrás, naquele programa de associação louca que eles fizeram lá, que deu 150 mil sócios aí em um mês ou 2 meses. Eu sei. Isso. Então, tem isso daí. O que precisa fazer é ser absolutamente transparente. Deixar de tratar o torcedor como otário. Sim. E tratá-lo como um parceiro do clube. Tá? Aí sim, eu acho que tem. Quanto tempo isso vai levar? Olha, nos moldes que a gente vê hoje, nesses 24 meses de gestão, nessa gestão isso daí não vai ser feito de maneira alguma. Aproveitando a tua experiência e expertise dentro da área dos números, tal, como um contador conhecido, eu queria saber de você o seguinte. Eu vi hoje uns números que circularam sobre o endividamento do clube na atual gestão do Pérez, comparando com gestões anteriores. Sim. O endividamento cresceu. Certo. O que a gente tem a impressão é que o presidente José Carlos Pérez não se incomoda com a questão financeira e não está preocupado com a situação e com a repercussão e com as consequências disso. Parece que ele está armando uma bomba relógio que vai explodir no colo do próximo presidente, que com certeza não vai ser ele. Porque eu acho bem difícil ele se reeleger. Porque o grande problema do presidente, além dele ser um péssimo administrador, ele é cercado de gente do pior nível. Gente que não tem condição de administrar nenhuma quitanda. Então, assim, os conselheiros são muito ruins e o administrador é péssimo. O que eu queria saber de você é o seguinte: o que você avalia, o que você viu desses números, dessa questão de endividamento e o que isso vai explodir lá na frente? Bom, se você estiver falando do mesmo quadro que eu vi, que foi um quadro postado pelo Renato Goulart... Isso tá mesmo, certo? Isso mesmo. Contador também, gente boa, manja muito, entende muito, tá? Número é uma coisa que você tem que ver com muito cuidado. Daquele quadro que ele apresentou, Sim. o único dado mais relevante que tem
é o último quadrinho, que é o último quadrinho, onde ele coloca o endividamento mensal de cada gestão. Por quê? A gestão Odílio já acabou. Gestão Modesto já acabou. A gestão Pérez não. Então, se você fizer um comparativo seco, só com números totais, você está sendo injusto. Você está comparando laranja com banana. Tá. Se você fizer o comparativo mensal, o quanto cada um desses presidentes mensalmente contribui para o aumento da dívida, aí você está fazendo de uma forma de isonomia. O que você está dizendo é o seguinte: se você comparar hoje a administração do Pérez com os outros, você está sendo injusto com os outros. Sim. Né? No nível de endividamento que o Pérez está indo. Não está sendo injusto com o Pérez. Que se o Pérez estivesse razoavelmente equilibrado, aí sim, né? A gente poderia estar sendo injusto. E esse quadro do Renato mostra o ponto fora da curva, que foi a gestão Odílio, que era de 2 milhões por mês. Sim. Aliás, ele juntou Odílio e Laor, 5 anos. Sim. Tá? Mostrou na gestão Modesta dos 3 anos, 500 mil reais mais ou menos. Eu não estou com o quadro aqui, eu estou falando... Eu acho que eu tenho ele aqui. Eu estou falando de memória, mas é alguma coisa em termos de 500 mil reais. E na gestão Pérez, nos 21 meses, tá? 800 e tantos mil reais. Então, por aí você vê... Está aqui, ó. Segue os valores da dívida descontado das receitas. Isso, vai dar no último quadrinho, valor mensal. É o de baixo, o último. Essa aqui, dívida de cada gestão, é isso não? Isso. Anteriores, 222 milhões. Não, mais para baixo. Laor, 150 milhões, é isso? Não, mais para baixo. Não, então essa parte... peraí. Tempo de gestão, 5 anos, é isso? Isso. Tá. Então, aqui. A dívida de cada gestão. Nos 5 anos, Laor Odílio, 2.506.836. Por mês. Por mês. Isso. Que foram 5 anos de gestão. Isso. Modesto, 3 anos de gestão, 684 mil. Isso. E o Pérez, com 21 meses, 809 mil reais. Por mês. Por mês. Quer dizer... Por isso que eu digo que está a isonomia. Está tudo comparado por mês. Por mês. Quer dizer, o Pérez já está gastando muito mais nessa escalada aí do que por mês, do que o Modesto. Exatamente. E com o Odílio não dá para comparar, porque são 5 anos, né? Não, são 5 anos. Também... E também teve o caso da Damião. Teve uma série de problemas, né? Então, voltando àquilo lá. Eu tenho algumas ressalvas do introito que você fez. Você falou dos conselheiros, tá? Eu não concordo muito com sua opinião. Eu acho que nós temos um grupo de conselheiros muito bom. Mas você está falando o quê? Não, estou falando quando eu falo se cerca de pessoas de eu falo do comitê de gestão. Vou chegar lá, mas não do conselho não. Eu acho que o conselho tem gente muito boa. Eu concordo e acho que o conselho nunca foi tão desrespeitado como nessa administração. É que o conselho não tem como cobrar, tá? Estatutariamente não existe como o conselho cobrar mais. Entendi. Fazer mais coisas. Os que eles podem fazer, eles estão fazendo. Né? Exatamente. A única coisa que eles podem fazer agora é pegar um 45 e dar um tiro na cabeça. Ninguém vai fazer isso. Não. E me explica uma coisa. Depois eu queria que você arrematasse esse seu pensamento, sem querer interromper, já te interrompendo, depois que você me fale sobre essa questão da gestão temerária. Onde que a gente vai enquadrar o Pérez aí? Tá. Então, voltando. Sobre o comitê de gestão, me causa muito espanto uma declaração do
Brian Ruiz. Sim. Quando ele diz o seguinte: quando eu fui contratado, eu avisei, meu salário é tanto, acima de 500 mil. É muito alto. Vocês têm certeza que vocês vão conseguir pagar? Antes de assinar o contrato. E garantiram para ele que iriam ter condições de pagar. Eu me pergunto, onde é que estava o comitê de gestão que aprovou essa contratação? Porque mesmo que o presidente quisesse fazer essa loucura, os outros membros do comitê de gestão, que têm acesso aos números também, muito mais do que nós, deveriam falar: opa, pera um pouco, olha que nós vamos arrumar dinheiro para pagar isso daqui. Mas de meio que ele catra por mês pro cara. Quando foi contratado o Cueva, onde é que estava o comitê de gestão? E o Cueva é aquela coisa que você já sabe é o genro anunciado, né? Não tô nem entrando nesse mérito. Você sabe já a folha corrida do cara, como é que ele é. Não tô nem entrando nesse mérito. Aham. Tá? Mas onde é que estava o comitê de gestão que falou: como é que nós vamos pagar 30 milhões para esse cara? Porque É um comitê de gestão midiático, eu acho. Que eles acham que eles querem surfar numa popularidade do Pérez. Só pode ser tá isso. certo. E quando contratou o Cueva, a situação financeira do clube já estava aberta. Tá? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. O senhor presidente José Carlos Pérez, quem foi primeiro na imprensa a falar sobre as dívidas e a questão financeira do Santos foi o senhor. Foi o senhor que pediu reunião coletiva, entrevista coletiva, para dizer das dívidas herdadas, da situação do clube. Foi o senhor que chamou as coletivas para dizer que tinha mandado embora todos os mamadores. Verdade. Das tetas. Me falou isso também, pessoalmente. Foi o senhor que convocou a imprensa e falar que todo mundo estava contra, era golpe, porque quando o senhor mandou uma pessoa embora, o senhor ganhou 5 inimigos, que são as pessoas amigas dessas pessoas. E agora o senhor vem reclamar que a imprensa faz pergunta para o senhor sobre situação financeira? Pô, existe uma coisinha chamada bom senso, presidente. Usa de vez em quando que não faz mal para ninguém. Ô Betão, você sabe o que acontece? O Pérez ainda tá acostumado com aquele tipo de dublê de jornalista que só fala o que ele gosta, porque às vezes tem 10 mil, 15 mil motivos para poder falar bem dele, né? Então, às vezes, você fica vendo como é que o cara destoa de todo mundo, fala bem, aí você fala: pô, o que está acontecendo? Por que esse cara está falando bem? Aí ele tem, às vezes, 10 mil, 15 mil motivos para poder falar bem dele, né? Entendo. Entendeu, né? Então, ele está mal acostumado com isso. Quer dizer, ele hoje não, hoje eu não tenho mais contato com ele. Mas todas as vezes que ele fez contato comigo, ele vinha com um argumento que ele tinha saudades do repórter, da época que eu trabalhava no jornal local. Aí eu falo assim: presidente, eu não estou entendendo o senhor não está acostumado a ser criticado. Eu posso falar a mesma coisa. Eu tenho saudade do Zé Carlos Pérez quando eu era da ONG lá. Entendeu? Sei lá, e assim, eu também tinha a impressão de ser uma pessoa comprometida com o clube. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Honestamente, eu não consigo entender a cabeça dele. Honestamente, não consigo. Ele tem que ser estudado pela NASA, só pode ser. É impossível. Não consigo. É impressionante. É alguma coisa assim. Teve as primeiras contas reprovadas de 2018. 2 vezes pelo Conselho Fiscal
e pelo plenário do Conselho Deliberativo. Não vejo como a CIS vai poder mudar essa decisão agora, então ele tem um processo na CIS que deve culminar em um novo pedido de impedimento. Também não vejo como a CIS passar a mãozinha na cabeça dele. Mas esse, novamente... das contas de 18 sim, aí. mas esse é novamente a Assembleia Geral. É o sócio ou esse é o Conselho? Depende de como isso daí vai vir para da CIS. Depende. É muito relativo. Porque se isso não der nada, vai ficar impunidade, né? Tá? O que eu sei é que hoje o clube não tem condições de fazer votação para absolutamente nada. Tá? Se você apresentar hoje, a Umbro apresentar 2 camisas para o sócio escolher entre as duas para qual ela vai fabricar, o Santos não tem condição de fazer essa votação. Basta pegar o relatório da Comissão Especial da Secretaria Social. Grana? Não. Condições técnicas. Bom, Confiabilidade. aí está o detalhe, né? Que é a questão do banco de sócios, né? Dos associados. Exatamente. E que você já percebeu, e o torcedor tem que ficar atento, que já começaram de novo com a história do voto à distância, né? É impossível. Já começaram de novo a semear fomentar essa conversa do voto à distância. Eu tenho comigo uma confiança muito grande no plenário do Conselho Deliberativo. O plenário, o Rubens Marino, por falar nisso, um abraço, Rubão. Rubão não, Rubão é teu tio. Um abraço, Marino. Quando ele apresentou o relatório, o Conselho aprovou a contratação de uma auditoria externa, independente, para olhar todos os problemas apresentados na base de dados. O Rodrigo Marino que falou aqui. Isso. Sobre essa questão. E eu tenho confiança de que agora em janeiro, ou tão logo o presidente Marcelo Teixeira, presidente do Conselho, né? Senão mistura com outro presidente da rua. Verdade. Tão logo ele convoque a primeira reunião, a licitação com as 3 empresas já seja colocado em votação para que esse trabalho se inicie em fevereiro. Entendi. Tá? Para que em junho, metade do ano, nós já tenhamos esse trabalho pronto. Entendi. O que foi informado? E com a chancela da auditoria, que o cadastro de sócios está limpo, arejado e é real. Porque ele chegou a 12.500 sócios, né? Você ouviu isso? Isso. E aí passou, tinha não sei quanto, já metade quase de inadimplente já. 80%. Tá? Você acha que isso tem margem para você ter credibilidade? Não é só isso. Existe uma série de outras coisas aí que eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? Tem um sistema frágil, né? Tem uma série de situações. Eu vejo muita gente comparar da seguinte forma. Eu sou contador, tá? Eu votei agora, um mês retrasado, na eleição do CRC da minha casa. Entendi. Mas para mim ter o meu CRC, eu fui no conselho, eu apresentei meu diploma, eu apresentei meu documento de identidade, eu apresentei meu comprovante de endereço, eu fiz um teste de suficiência, a prova de suficiência. Ou seja, o CRC tem certeza absoluta que eu existo. Entendi. É um processo. Aí ele me deu um número. Para você ficar sócio do Santos, o que você precisa apresentar?
Absolutamente nada. Nada. Você entra na internet e preenche lá os dados para você virar sócio. Vira Gold. Vira o que você quiser. Então, como é que eu vou ter certeza que o cara que entrou ali é ele mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. Nesse sistema que tem hoje, frágil desse jeito, Tá. não dá. Então, é uma coisa séria. Se em junho apresentar esse laudo da auditoria externa, comprovando a veracidade e a idoneidade da base de dados, eu vou ser o primeiro a querer voto à distância. Ajudo no processo. É que você coloca Então, o time num patamar, você coloca o clube num patamar dos maiores do país. Grêmio, Agora eu te Inter. pergunto, muita gente fala, pô, o Inter tem, o Grêmio tem, Bahia tem. Você lembra de mais algum? Não. É Bahia ou Sport? Não lembro quantos. Vai, Deve vamos ser para os Bahia. dois, vamos para os dois. Não, Pronto, tudo bem, 4. vai. Lembremos de 4 times que têm voto à distância. Num universo de tem- pelo menos 40 da série A e B. Vai. Se você contar as unidades da Federal, vai 27, né? É nada, né? É 15%. E olhe lá. Por que será? Porque o processo não é tão simples assim. Tá? Então, torcedor, brincando um pouco, ruim comigo, pior semigo, É. tá? Existe um trabalho muito bem feito e muito interessante. Se eu fosse você, um dia eu chamaria novamente o Marino para vir aqui. Ah, sim, ele é. Tá certo? De uma revitalização de programa de sócio que ele está pensando. Da última vez que ele veio aqui, ele não quis entrar em muito detalhe porque ainda estava muito embrionário o negócio e estava em desenvolvimento. Então, o sócio, vamos dizer assim, fora do eixo Santos-São Paulo, vai passar a ser privilegiado caso isso daí seja implantado. Então, para com essa história de você dizer, pô, o clube só quer minha grana, porque ele não quer nada meu. Eu moro longe, não posso ir no jogo, não tenho desconto, nada, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Amigo, quando você se associou, a situação era exatamente igual. O clube era aqui, aonde é hoje. Você provavelmente morava onde você, no mesmo estado em que você mora Betão, hoje. Tá certo? Eu Então, tenho certeza. Então, pensa um pouquinho. Não é para beneficiar você, que quer ter o direito a voto legítimo, diga-se de passagem, que eu, sócio igual a você, só muda a localização geográfica, vou querer ferrar o clube. Porque eu penso na instituição Santos Futebol Clube. Eu não penso no time. Eu penso na instituição. Eu acho essa relação torcedor-clube, quando você se associa a um clube, eu acho que você se associa a uma paixão. É a paixão. Essa coisa de... Eu acho que é muito mesquinho você falar assim, não, mas eu quero saber quais são os benefícios que o clube vai me dar. Não, os benefícios é você engrandecer o clube que você ama e você comemorar o título que ele vai ganhar lá na frente. Exatamente. Entendeu? O que ele representa, os jogadores que ele revela, as referências que você tem. Agora, o cara quer se associar e fala assim, pô, mas eu quero saber qual é a contrapartida social que eu vou ter. No caso do Santos, quase nenhuma, porque isso não foi pensado quando foi construído o estádio. Né? E as outras tentativas, que você sabe, eu acompanhei isso como repórter, de composição com clubes e tal, elas não deram certo, porque os clubes queriam passar o ônus todos para o Santos. Exatamente. Que nem a questão do Portuários. Que é o caso hoje, diga-se de passagem, agora nós vamos, meia hora de briga sem ninguém pôr o pé no chão, do Futebol S.A. Então, dessa lei do Futebol S.A., que é o maior descalabro que eu já vi na minha vida. Que é outra questão, que parece que esses caras escolhem os períodos para descarregar essas situações.
Agora já voltou de novo. Vamos transformar o Santos no SA. Não passa, Glauco. Não passa. A lei não vai ser aprovada. Por enquanto é ilegal isso, né? Isso aí não existe. Não existe nada que impeça. Sim. Você pode transformar amanhã o Santos numa SA. Sem problema nenhum. É. Não existe nada. Só que tem uma coisa. Você vai passar a pagar uma série de impostos que hoje você não paga. Se você não tem dinheiro para pagar salário e direito de imagem, você vai ter dinheiro para pagar imposto. Começa daí. Primeira coisa. Segunda coisa. Quem é que vai investir, comprar a ação do Santos sabendo o tamanho desse passivo? Ah, não, mas aí a gente segrega. A gente cria duas empresas. Uma fica só com as dívidas e a outra fica só com... Você está entendendo? A lei, é isso que a lei da SA... É muito mais complexo do que se imagina, É né? isso que a lei da SA está propondo. O calote das empresas. A gente não tem ninguém, Porque né? aquela que falir, da banda podre que falir, tá? Se o Glauco prestou serviço de assessoria de imprensa para ela e ela falir, o Glauco vai ter que entrar na justiça e entrar numa baita de uma fila para poder ver os 10 mil reais que ele cobrou lá. Entendi. Não, e não tem nenhum clube SA ainda, né? No Brasil. Não existe. Aqui no Brasil não existe. Se fosse bom, já tinha alguém, né? Tá certo? SA não. Existe clube empresa, Sim. que é outra conversa. O Red Bull Bragantino é um deles, que vai dar super certo. Mas os caras vieram de fora com uma expertise já. Os caras têm vários times espalhados por esse mundo fora. O ramo da Red Bull também é cuidar de clube de futebol, Sim. que dá mais lucro que isotônico, diga-se de passagem. Sem dúvida, muito mais exposição, muito Tá mais certo. tudo. Então, o RB Brasil tem absoluta certeza que vai dar certo. Agora eu te pergunto, o CEO da RB Brasil está preocupado em ver quem vai ser o técnico do Red Bull aqui? Ou ele colocou uma equipe de profissionais aqui para gerir essa bagaça do Bragantino? Sem dúvida. Tá? O CEO da Boeing vai lá, é ele que vai projetar o avião que a empresa dele vai construir? Eu vou te dar um Não, exemplo. ele contrata engenheiros aeronáuticos especializados, contrata decorador de interior para ver como é que vai ficar, enfim, contrata profissionais especializados. Então, o problema não está em ser SA ou entidade de benemerência. O problema está nas pessoas que estão gerindo esse negócio chamado futebol. E tem Betão, tem uma questão, você sabe muito mais que eu, obviamente, porque você vive envolvido nos números. Essa questão de transformar o clube em empresa, você mata uma coisa que é fundamental, que é a paixão. Porque até o torcedor, ele é mecânico. Eu vou te dar um exemplo, o vôlei tem isso. Há muitos anos o vôlei é leite moça, não sei o quê, BCN, não sei o quê, não sei o quê. Eu acompanhei um pouco essa questão do vôlei como assessor de imprensa e os caras tinham torcidas compradas. Sim. As torcidas são patrocinadas. A camisa é tudo igual. Você é contratado para torcer. É isso. É isso mesmo. Porque em sã consciência você vai lá gritar leite moça, não vai. Não. Nestlé, não sei o quê, com todo respeito, são grandes empresas e tal. Mas não é isso. Você vai apaixonado pelo leite condensado? Chocolate. Então, nem que você fosse um cara fã, ardoroso e tivesse um estoque na sua casa, você não vai fazer a torcida no chocolate. Então, o vôlei tem isso, e você vê uma torcida mecânica contratada, muitos cabeças. A gente sabe que no futebol também tem um pouco disso, às vezes, tal, né? Mas você vê que mata o que está no íntimo, que é a paixão.
A espontaneidade. A espontaneidade. Aí vai virar lá farinha de trigo Santos. Você sabe qual que é Né? Pra não dar a o maior nome de ninguém. saudade que eu sinto ao entrar no estádio? Eu cansava de ir no Morumbi e levar pessoas junto comigo, às vezes nem para ver o jogo, para ver a entrada do time em campo e aquela festa de bandeiras, Sem dúvida. fogos e papel higiênico atirado. Isso, que não tem mais. Até isso. Isso daí era pasteurizaram, um né? espetáculo Sem dúvida. totalmente à parte. Sem dúvida. Tá certo? Hoje minha esposa, Tânia, tá? A primeira vez que ela foi do estado, ela foi de tanto insistir para ela ver a abertura. Sem dúvida. Tá certo? Na metade do jogo do primeiro tempo, nós viemos embora. Sem dúvida, porque eram espetáculos à parte, né? A torcida, os cânticos. A torcida do São Paulo jogava o pó de arroz. Isso, na época, as fumaças coloridas. sabe? Tá? Então, essa torcida mecânica que começou com o D'Artagnan no tempo do Luciano do Vale. Puta, nós estamos ficando bem. Estão ficando velho. Da vida, meu, brincadeira. Que o cara do vôlei ia lá e comemorava o ponto do esporte olímpico na placa do Banco do Brasil. Ou se não na placa da não sei o que, que fazia transporte lá de turismo. Tá, foi aí que começou tudo, né? Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abraço para quem está assistindo a gente, o Zé Eduardo Lopes, né? O Zé, obrigado aí, Zé. O Wagner Dias, do blog Sou Santista, tá mandando um abraço. Ô, Vagnão. O Clóvis Simino. Ô, grande Simino. Aí a Paula Qualiato, jornalista. O Paulo Cantarino, tá assistindo também. A dona Sônia Maria Paiva Sartori. Essa que é mãe do Ted Sartori, né? Um dos textos mais brilhantes do jornalismo esportivo, acho que pode dizer, do país. Gosto do texto. Aí tem gente da minha família, que está bem longe, por sinal. A minha tia, Socorro Dutra, e o meu tio Ribamar também está assistindo. O pessoal está acompanhando aqui. Um abraço para você, estão mandando. E o Newton também está mandando um abraço para você, o Rabelato. Newton? Grande Newton. Ô, Newton, acho que eu vou precisar de você nesse negócio de Clóvis auditoria. Simino também, viu? Clóvis Simino está nos acompanhando aqui Hoje tem bastante gente acompanhando o programa nessa volta aí, né? Oh, que bom, que bom. E mais um aqui, o Luiz Cavalcante também. Eu não conto. É você que é Luiz Cavalcante? Pô, esse aí não. Ele é o filho do dono. Ele é o filho do dono. Tá certo? Ele só veio aqui para trazer o cheque. Então, Betão, e aí você... O que você projeta a questão... a gente ainda não sabe muito bem, assim, eu vi uma chamada, lógico, que é o veículo oficial, né, do site do Santos, dizendo que o Santos se apresentou com o treinador novo, que eu acho que foi muito mais uma jogada de marketing do que uma necessidade, se trazer um treinador português desconhecido quase no país, né? Eu acho que ele quis, como ele impactou com o argentino, ele falou, vou impactar com o português, já que o outro português está dando resultado lá, porque quem conhece diz que não foi a melhor opção para o momento, que tinha gente mais qualificada para trazer de lá. Parece que é boa gente, boa pessoa, o cara bonachão, legal, deu uma coletiva, todo mundo gostou, foi simpático, que a gente sabe que cada vez fica mais difícil você ter treinadores acessíveis e simpáticos, né? Queria a sua opinião sobre o Gesualdo e você acha que foi mais uma contratação midiática do que uma contratação técnica? Olha, eu não discordo do ponto de vista midiático. Sim. Que também é importante, obviamente. É lógico. Porém, é o tipo de coisa que eu não vou criticar. Tá? É o tipo de atitude que, se foi feita com a intenção de causar mídia, sim, por outro lado, teve uma certa visão técnica. Tá? Eu assumo que eu não conhecia ele. Não, eu também não conhecia, não conheço o trabalho dele, porém,
Conheço o trabalho dos outros nomes que poderiam vir. É tudo a mesma coisa. Quem que a gente poderia trazer de diferente? O Palmeiras levou o Luxemburgo, cara. Sabe? Mas o professor Qual é foi professor. o grande... mas qual é o grande trabalho dele? Nunca mais ele fez um trabalho decente. No Vasco, ano passado, ele não foi tão ruim, Mas né? ele é técnico do Vasco. Mas jogou com o pra não elenco cair. que deu, o Vasco... Mas Glaucon. mesmo assim. Glaucon, o bom é aquele que dá certo, ponto. Tá certo? O Claudinei Oliveira foi campeão. E o São Paulo não foi. Verdade. Então, na escala, o Claudinei Oliveira está acima do São Paulo. Na história, Na ganhou história, alguma coisa. Tá certo? Então, é relativo isso daí. Eu achei o Josualdo extremamente inteligente. Sem dúvida. Ele fez E tudo como certinho. ele é inteligente, o que eu acho que ele vai fazer é, em time que está ganhando não se mexe. Mas ele já vai pegar um time mais fraco, né? Sim, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo também tem um crescendo no olho. Quem? Não? Você não acha? Quem? Eu vejo o caso do Veríssimo com muito cuidado. Porque até agora é só conversa, né? Papel. Não chegou nenhuma proposta, negão. Os gringos mesmo, não sei se vão continuar. Tá certo? O Pato Os gringos, de gringos nós temos O que Soteldo. tem que continuar. O Soteldo e o Sanches. Mesmo assim, eu estive falando que o Corinthians estaria interessado no Soteldo. Não acredito. Isso daí... Mas, às vezes Desculpa, os caras soltam. os Não caras tinha uma soltam. proposta de não sei quantos milhões do É, Chelsea pelo Soteldo? Cadê? 73 milhões. Aonde assina? Onde assina? Mas tudo bem. 73 só pela parte do Santos. Então. Então, Os gringos estão rasgando dinheiro. os gringos que, a meu ver, não poderiam sair seriam esses dois. Apesar que o Sanches não é um jogador que me agrada. Tá? Desculpem os que pensam em contrário. Dentro da fragilidade do time, acho que Ele ainda... não... Tá? Ele não me agrada. Ele é bom na bola parada, tá? Mas não dá uma dinâmica. O time não tem um camisa 10, né? O time não tem um centroavante. Que o time precisa. O time vai precisar de um zagueiro, né? O Soteldo, ele desencantou. Se você falar para mim, o Soteldo dos últimos 6 ou 7 jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou falar, é imprescindível. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te falar o Soteldo dos outros 33 jogos do Brasileiro, 30 jogos do Brasileiro, basta pegar a estatística dele e você vai ver que ele tinha 4 gols e 5 assistências. Me diga uma coisa, dentro da Ou sua... seja, muita fumaça para pouca Da produtividade. sua experiência como torcedor, como quem vive o futebol dia a dia, uma vez eu ouvi, e isso eu comecei a prestar um pouco atenção. Quantos jogadores na sua vida você viu com esse tamanho do Soteldo que vingaram no futebol? Poucos. Eu acho que Romário Sim, e o Pequeno Príncipe, lá, o Luizinho, né? Luizinho. Que é isso, a gente está falando da década de 50. É. Tô falando recente, vai. Jogadores que surgiram, que tem 1,50m, 1,60m. Vai, 1,50 e pouco. Quantos jogadores desses vingaram no futebol? Bom, olha, eu torço para o Soteldo dar muito certo. Torço para o Sanches dar muito certo. Que são os gringos. Tá? Que eu acho que tem. Aguilar, eu acho que é um jogador absolutamente normal. Igual a qualquer um que você for lá e pegar da base e trouxer, vai ser igual ao Aguilar. E como dizia o Geninho, é aquele tipo de jogador que quando chegou o momento ele abanou, né? Tá certo? Abanou, Então, prejudicou o time. Não quem adianta. mais?
Cueva, Ruiz e Uribe, Nossa, aí. meu Deus do céu, isso daí ainda tem que provar para mim. Tá? Ah, o Cueva sabe jogar bola. Eu não vi o Cueva jogar bola até agora. Tá? Ah, o Uribe é bom, é matador. Não vi o Uribe jogar bola até agora. E o Brian Ruiz nem tênis joga direito, que foi eliminado na segunda rodada do torneio que estava disputando. Eu não entendi Então- até agora. O Brian Ruiz, ninguém Então- viu nada. É tudo uma questão muito tenebrosa, né? É nebulosa, né? Nebulosa e tenebrosa. Então, repito, o Josualdo não vai modificar o time. Ele vai pegar o mesmo time e botar em campo. Até porque ele não conhece os jogadores. Vai ser daquele lado, vamos, vai marcar, morda ele, e vai em frente. Ele não vai fazer nada diferente. Só que do outro lado, hoje, os adversários já sabem como o Santos joga. Então eles já vão vir um pouquinho mais preparados. Sem O Campeonato Paulista é um grande laboratório. dúvida. Tá? A primeira fase é muito fraca. Perdeu muito encanto, né? Os caras conseguiram. É muito fraca a primeira fase. A hora que começar a Libertadores e a segunda fase do Paulista, que os times se incorporam mais, aí a coisa fica bastante complicada. Ó, aqui na audiência, Roberto Facoro, o Márcio Fernandes e a Mariana Serra, tá? Vamos registrar aqui que hoje. Márcio Fernandes, treinador não, né? Então, eu não sei, viu? Porque esse nome Márcio Fernandes tem muito, né? Eu É. conheço dois. Bom, se for. Né? Seja lá, um abraço, Márcio. E o que você. Brincadeira, consegui me enrolar os ouvintes 1 hora, hein? Pô, já Meu estamos Deus, quase encerrando. como a gente A fala gente conversava besteira. mais umas 3 horas aqui, viu? Como a gente O fala Gabriel já até besteira. dormiu, já acordou, dormiu. Não faz isso não, cara. Eu tenho que levantar muito cedo amanhã. Ô, Betão, você. O que você acha que o Santos. Como é que vai estar o Santos em dezembro desse ano? Não tenho a menor ideia. O que você Gostaria de ter. como é que vai ser a questão eleitoral? Você tem ideia? Você acha que nós vamos ter um embate? Eu acho que nós temos pelo menos 8 presidenciáveis de bom calibre. Entendi. Tá? Eu não costumo me basear em nomes. Eu gosto de perfis. Certo. Então, o que eu imagino do presidente do Santos? Em primeiro lugar, ser uma pessoa que tem absoluta consciência que ele não sabe nada e que ele precisa se cercar de pessoas que saibam. Escutar também, né? Que é importante. Tá. Uma pessoa que viva para o clube Sim. e não viva do clube. Não use o clube para se servir dele, né? Isso. Isso é fundamental. E é o que vem acontecendo. Uma pessoa que saiba delegar poderes e responsabilidades. Sem dúvida alguma. E que a humildade dele seja maior que o seu ego. Esse perfil. Eu não quero mecenas, eu não quero um camarada com 400 trilhões no banco para chegar e botar dinheiro no clube. Entendi. Não quero nada disso. Eu quero um cara competente que chegue no clube com um plano de ação para que o clube sozinho seja autossustentável e saia desse atoleiro que está. Certo. Tá? O que eu espero do Santos em dezembro?
Olha, eu espero que o orçamento aprovado seja cumprido. Entendi. Coisa que eu duvido radicalmente. Mesmo porque a grande característica dessa gestão é dar de ombros para tudo que tem dentro do estatuto. Sem dúvida. Ela está pouco se lixando com as recomendações que o CF faz todo mês para ela, está pouco se lixando com os vários processos que tem, com os vários requerimentos que tem, não está nem aí. Você acha que ela vai se importar agora no último ano em cumprir o orçamento? Verdade. Não vai. Não cumpriu o ano passado. Não vai cumprir esse ano. Certo. Tá certo? Bom, Betão, a gente já encerrou aí, já estourou nosso horário. Eu queria agradecer você e deixar registrado mais uma vez que você, de números, você conhece tudo mesmo. É por isso que eu sempre trago você aqui. Hoje em dia, com esse negócio do e-social, essas novas mudanças que a Receita Federal e o governo estão introduzindo, não só na vida do esporte, como na vida das pessoas, é muito importante, tá? E está dando muita dor de cabeça, muita coisa. Por exemplo, tudo passa a ser digital. Carteira de trabalho, como você conhecia, não existe mais hoje. A carteira de trabalho é um celular, estou falando sério. A tua carteira de trabalho é um celular, tá? A tua relação com a empresa passa a ser feita toda através do celular. Você não precisa mais receber aviso de férias, mais nada, você vai ter tudo na ponta do dedo. Mas sempre é importante ter um contador, né? Só que a hora que... Não, mas é só o contador que pode fazer isso daí. Só que para você chegar nesse ponto, tem um monte de outras coisas por trás que o governo fica sabendo. Então, o fiscal da tua empresa é você mesmo. Entendi. E é isso que as empresas estão se tocando agora. E estão buscando muita consultoria nessa área de e-social, de planejamento tributário, de planejamento financeiro. Quem precisar de um contador quem precisar de uma assessoria aí nessa área, pode procurar a gente. Lá vai o jabá, hein? Depois abate do meu cachê. Tá bom. O WhatsApp, 13, né, que é o DDD da área, 98100 8115. Pode repetir, por favor. 98100 8115. Assessoria contábil, financeira, tributária e principalmente do e-social. Eita, meu Deus do céu, ganhei meu dia. Obrigado, Betão. Não, eu que agradeço, não foi combinado, hein? Só pra gente não esquecer também aqui o Fernando Esquilo, que é nosso amigo e é cinegrafista da TV Tribuna, tá acompanhando o programa. Obrigado, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, com mais informação do peixe. Valeu!